Eu posso fazer só mais uma observação? Já estou gravando, mas pode fazer a sua observação. É porque na hora que eu fiz, que eu enviei a relação, aí eu coloquei lá, digamos, a universidade. Aí ela foi selecionada por quê? Porque existe um projeto de coleta seletiva solidária. É, uma pessoa individual, porque ela faz a compostagem doméstica. Então, eu fiz essa descrição lá em cada um dos dos selecionados que eu encaminhei ao Instituto. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório fazer isso, né? Mas fica legal. Fica legal. A gente não quis trazer isso como, né, como algo obrigatório para inscrever lá no formulário para não dar muita confusão. Mas não tem problema, né? A gente vai ver como vai fazer ainda esse certificado, mas vai ter espaço, eu acho que para dar uma descrição aí para o pessoal, mas quem não tiver descrição não tem problema, tá? Então tá, pessoal, boa noite, né? A gente está aí na nosso sexto encontro, né? Para co-criar junto aí essa atitude cidadã. Hoje a gente quer trazer o case que teve em Brasília, né? O Cadmo Cortez, aqui, nosso vice-presidente do Instituto. Vai contar um pouquinho como foi a experiência lá em Brasília. E também temos uma convidada especial, né? Não que o Cadmo não seja, muito pelo contrário, o Cadmo é super especial. A Luísa, a Luísa, ela vai contar um pouquinho para nós. A Lu, ela é de Chapecó, então ela já teve a experiência da Atitude Cidadã lá em Chapecó e ela vai contar um pouquinho aqui para nós, olha o presente, como que ela está fazendo a Atitude Cidadã lá em Chapecó. Então, eu acho que a gente já pode começar, né? O Cadmo pode começar a conversar com nós. E daí, quem tiver dúvidas, pessoal, eu peço que coloquem no chat, né? E daí a gente, conforme vai respondendo ali, ou no final a gente pode fazer um apanhado assim para responder também, tá? Mas fique bem à vontade, tá? Para falarem, assim, a gente sabe que a reunião assim é mais construtiva, é uma conversa, né? E a bola está com você, meu vice-presidente. Paula, boa tarde, Nicole, boa tarde a todos aí que estão presentes, muito bacana, obrigado aí pelas considerações, e a Luísa realmente vem para poder abafar, né? Eu só vou fazer uma palhinha aqui, a Luísa vai fazer muito mais que eu. Mas o legal é o seguinte, vamos lá, o que é eu tenho visto ali pelo grupo, né, o que as pessoas estão colocando nessa sua organização, do título Atitude Cidadã. Eu queria dizer para vocês como é que foi essa história, como é que começou isso em Brasília. Logo depois que nós tínhamos realizado o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que foi em junho de 2018, na sequência temos a Semana Lixo Zero lá em outubro, né, dentro do calendário antigo, né? O novo ele está recheado de uma série de outras oportunidades aí para a gente poder realizar. A Semana Lixo Zero, que já era tradicional, nesse momento veio exatamente essa reflexão. Poxa, Brasília começou o trabalho com o Congresso, com o Lixo Zero, em 2017. E esse início em 2017, nós chegamos e já tinha muita gente em Brasília fazendo alguma iniciativa. Inclusive, no final de 2017, no início de 2018, foi fechado o lixão aqui em Brasília, que era considerado o segundo maior lixão do mundo. Então, foi uma ocasião que, na realização do Congresso em junho, foi um divisor de águas para a cidade e para o país, consequentemente. Foi um momento, né, Brasília a gente considera como o hub do país, né, todos os municípios, todos os deputados federais, estaduais e municipais, né, os vereadores e gestores públicos, né, os secretários de meio ambiente, os prefeitos, eles visitam Brasília para poder ter diálogos nos ministérios e diálogos no Congresso Nacional. Então, nós entendemos que a realização do Congresso em Brasília fosse muito importante. E no final do ano, nós ficamos com uma sensação, depois de realizar o Congresso, que foi muito bacana para Brasília, mas nós identificamos nesse período, no aquecimento da cidade, quantas pessoas já tinham fazendo alguma coisa. E aí veio esse insight,
com o time daqui, o nosso coletivo, vamos criar um título para que a gente possa entregar para essas pessoas que estão fazendo e dar oportunidade a elas para exatamente subir ao palco, contar um pouquinho a história deles. Eles precisam desse reconhecimento, esse reconhecimento é muito importante, e com isso a gente passa a fortalecer o coletivo também. Na época, a ideia de coletivo ainda era muito incipiente, né? Estavam começando aí essa ideia de ter o coletivo. E na realização do título, nós entregamos na ocasião para 20 pessoas e entidades, alguns individuais e outros, como o Ilquias exemplificou aí já anteriormente, que eram associações, né? Teve associações de catadores, empresas organizadoras de eventos nessa linha da sustentabilidade, com a preocupação da temática lixo zero, implementação, né, que estavam implementando todo esse processo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante na entrega do título. Na ocasião, o Sabatini e o Matheus vieram para poder enriquecer esse momento aqui com a gente, foi muito bacana, realizamos aqui no Museu da República, em Brasília. E no decorrer do evento, o que nós percebemos das declarações que foram dadas pelas pessoas, a cooperativa de catadores, por exemplo, Marconi da Acobras, que falou para nós assim, poxa, falou, o que vocês estão fazendo aqui hoje com a gente? Nós estamos recebendo um título, o qual nós jamais imaginávamos que um dia nós pudéssemos subir no palco e ter essa visibilidade. E esse catador, a cooperativa dele, a turma foi em peso. Além de todos os integrantes dessa cooperativa, uma boa parcela dela, vieram os familiares. E aí para nós caiu uma ficha assim muito legal, porque falou, cara, olha só, essas cooperativas que hoje estão formadas, elas nasceram lá dentro do lixão da estrutural. E eles estão dando uma declaração de que eles jamais imaginavam que um dia eles fossem subir num palco do Museu da República para receber um título de reconhecimento pelo trabalho, pela importância do trabalho que eles realizam. E aí ele ainda falou assim, poxa, eu não tenho estudos para isso. O Sabatini ainda falou para ele assim, não é questão de estudo, é questão de atitude, é o que você faz e o que você representa para a cidade. E aí ele falou, cara, mas isso é muito bacana, com os olhos lacrimejados e dizendo isso, olha, você está mudando a minha vida com isso. Porque ninguém nunca nos reconheceu, nós sempre fomos invisíveis. E vocês estão dando um protagonismo para a gente que é algo assim muito diferente. Então, essa fala desse líder da cooperativa, da Acobras, o Marconi, foi muito importante para a gente poder trazer essa reflexão. E foi quando estava no processo lá em Chapecó, também desse trabalho, que foi levado para lá, foi a segunda cidade, né, a realizar o título Atitude Cidadã. Porque ele tem uma importância muito grande, aí vocês, embaixadores, precisam entender isso. Hoje eu vi lá as pessoas falando sobre eu quero entregar o título para que eu quero também receber, né? Como a Paula estava comentando aí. Vocês merecem, não resta dúvida. Só que os instrumentos que nós estamos utilizando, ele é esse instrumento, a Atitude Cidadã, a importância dele, gente, é exatamente você como um líder que está fazendo o reconhecimento, não é justo para você mesmo receber esse título que você está promovendo. E sim, você identificar pessoas que já estão fazendo alguma coisa naquela região antes de você. Imagina se você está chegando num local para exatamente implementar o método
à metodologia lixo zero. Quando você chega naquele território, muitas vezes, não é o território, não é a sua moradia, não é um local que você frequenta. É um novo bairro na sua cidade que você foi convidado para poder levar o método que você aplicou na sua rua, ou na sua quadra, ou no seu condomínio, e agora um outro bairro está querendo que você ajude a fazer o mesmo. Quando você lá chega, se você começa a identificar quem é que já estava fazendo alguma coisa, você exatamente começa a fortalecer e criar o coletivo. Quando você entrega um título, você está reconhecendo quem já está fazendo alguma coisa, e ao reconhecer, você deixa de ser aquele que está chegando naquele determinado local, como eu uso um adjetivo aqui em Brasília, que a gente chama de forasteiro, né? Aquele que está chegando num determinado território e ninguém o conhece ainda. Então, ele acha que ele vai chegar com uma metodologia revolucionária, ele já traz uma certa antipatia, dizendo, eu sou melhor, você está fazendo errado, e só eu que sei fazer certo. E não é isso. E quando você entrega o título, quando você promove essa identificação, você passa exatamente a reconhecer e trazer essas pessoas para junto desse coletivo, junto de você. Então, você vai identificar pessoas que estão dentro das universidades, doutores, especialistas, ou graduandos, ou pessoas que estão começando, mas que eles já estavam fazendo alguma coisa. Você vai identificar iniciativas de hortas, de agricultura urbana na sua cidade, ou na área rural, alguma compostagem que esteja sendo feita. Você vai encontrar empresas, e dentro dessas empresas, engenheiros ambientais, advogados, economistas, que já estão fazendo alguma coisa em prol do conceito, em prol do lixo zero. Então, você começa a trazer todo mundo para esse palco, e aí você começa também a ser reconhecido. Isso é muito interessante, isso aconteceu comigo em Brasília. E por quê? Minha formação é ciências econômicas. Eu não sou um camarada da área do meio ambiente. Porém, essa questão do meio ambiente e do lixo, ele é uma transversal a qualquer atividade. E eu já com mais de 30 anos de história no meu mercado, como empreendedor, que sempre fui e continuo sendo, quando eu mergulhei nessa questão do lixo zero, as pessoas olharam assim, mas por que você está no lixo zero? Por que você acha agora que eu, que já sou engenheiro ambiental, e eu sou um gestor ambiental, tenho conhecimento desse assunto, mas você está chegando agora no lixo zero para me dar aula, para poder me ensinar as coisas? Eu não. Eu estou aqui para poder exatamente identificar quais são os bons exemplos que tem, e através das inspirações que eu conseguir absorver de vocês, nós juntos vamos fazer a transformação desse bairro e, consequentemente, aos poucos vamos avançando e fazer da cidade. Então, o título Atitude Cidadã, ele é um instrumento que faz parte desse calendário pedagógico, que nós vamos construindo a transformação na cidade. Então, esse ano, vocês que estão fazendo pela primeira vez em suas cidades, você vai reconhecer de 5 a 10 pessoas ou entidades, né, o misto disso, em relação à atitude. Para o ano seguinte, terão outros a serem reconhecidos. Mas o importante é vocês terem em mente que a cada um que vocês reconhecerem, esses vão estar sendo defensores do conceito lixo zero também. E aí vocês vão começar a trocar saberes. E esse trocar saberes é que é muito importante. Porque a solução, ela não é uma solução única, ela não é a solução que você chega e fala assim, você tem que fazer tal coisa. Não, ela é um misto de soluções que a gente vai identificar e que a gente vai conhecer e que nós vamos construir juntos. Por isso essa troca de saberes. Tem os saberes dos povos que chegaram antes de nós. Então, se a gente voltar na nossa
nossa história de vida, quem são os nossos avós? Por parte de pai, por parte de mãe? Qual foi a criação que os meus pais me deram? O que eles me ensinaram? Qual a relação que eu tenho com os amigos dos meus pais, com os meus tios, com os meus primos? Então, o Sabatini até fala assim, é uma forma de você identificar os primos que você tem. Porque aquela pessoa que você está premiando, na verdade não é um prêmio, você está entregando um título, que você está reconhecendo, ele é um primo seu, porque ele também está na mesma atividade, ele tem iniciativas que vão aos seus preceitos, que vão ao encontro do que você também está praticando, e ele é um primo seu. Então, você vai encontrar alguém ali que está falando sobre políticas públicas, que ele entende e pode te ajudar, seja no legislativo, seja no executivo, para poder fazer toda essa construção que a gente chama de arranjo social. Então, é a sociedade civil tomando essa liderança e chamando as outras partes para poder fazer parte, para poder integrar a essa grande solução, que é o conceito lixo zero. É bem isso. Eu queria mais falar desta importância do Atitude. Eu acho que as meninas estão fazendo o projeto que elas estão fazendo, está sendo muito legal, está super detalhado, bem didático, bem prático. E, pessoal, vocês que vão fazer pela primeira vez, não se prendam pelo ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Vocês precisam fazer. E, ao fazer, vocês vão estar entendendo aonde precisa ser melhorado, aonde precisa ser replicado e aonde eu posso trazer uma nova contribuição para que isso seja levado a nível nacional. Então, a cada ano que nós formos passando pelo título, nós vamos aprimorando, nós vamos enriquecendo. Então, não fiquem chateados com vocês mesmos se isso chegar a acontecer, no sentido de falar assim, poxa, a cidade ou alguém fez um título e ele conseguiu fazer mais uma ou duas coisas a mais do que eu fiz aqui. Não, faça. Vai ser o ato de fazer é que vai te dar essa experiência e que vai tirar esse medo, essa ansiedade que fica no coração da gente e falar, tá chegando a hora, como é que eu vou fazer? Nem tudo está preparado, eu estou sozinho para poder cuidar de tudo. E a gente vai aprendendo aos poucos como compartilhar, como defender aquela nossa ideia, como ir melhorando tudo isso. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Brasília foi um momento muito importante quando nós fizemos. E eu estou aqui muito alegre, muito feliz por tudo que está acontecendo e vendo toda essa movimentação. São mais de 70 cidades realizando. Isso é super legal e mostra assim, a força que a gente tem e toda essa autonomia, né, que vocês estão defendendo, criando e fazendo a transformação nos territórios. E podem observar, dentro de uma linha do tempo, que pessoas, aqueles que muitas vezes estão, poxa, eu também queria receber o título, você vai ver que muitas pessoas vão te procurar como organizador daquilo e falar, cara, aquilo que você fez foi muito bacana. Nossa, menina, aquilo que você realizou, nossa, ninguém nem imaginava e eu nem sabia que tinha uma iniciativa dessa na minha cidade. Que bom que você identificou e agora vai estar no nosso catálogo e vocês vão buscando várias novas conexões. Tenho certeza do que a gente tem de forte e o que a gente precisa praticar na vida e valorizar são as nossas habilidades de realização e as redes de relacionamento que nós criamos ao longo da vida. E entregar um título é muito mais gratificante, muitas vezes, do que receber. Então, podem acreditar e vocês vão curtir demais esse momento e outros que virão aí pela frente. Meus parabéns aí às organizadoras, as meninas estão fazendo liderando isso, e eu acho que vocês precisam também se despertar para isso, começar a fazer essas lideranças nas cidades de vocês. Só vocês mergulhando e praticando é que ganharão a chamada legitimidade. A legitimidade você pode defender, você pode apresentar quando você pratica, quando você já foi um realizador, quando você já praticou aquela experiência, você já aprendeu com os erros e com os acertos.
que você já enfrentou diálogos com pessoas que muitas vezes vêm ácida em cima de você e você teve ali uma sabedoria emocional para poder lidar com aquilo e fazer com que aquela pessoa te veja de uma forma diferente. Essa é a grande construção que nós temos. É o grande aprendizado, e isso ninguém nos toma. Isso é uma coisa para nós mesmos, cada um na nossa vida. Então, esse título que está começando agora oficialmente a nível nacional, me deixa muito feliz, porque são mais de 70 cidades, né? As meninas colocaram hoje lá, falando, que se cada um entregar 5 títulos, nós estamos falando que nós estamos entregando mais de 350 títulos a nível nacional. Olha o tamanho da reverberação, olha o tamanho do impacto que isso vai trazer a nível Brasil. Um prefeito, um vereador aí da cidade de vocês vai falar assim, o que é isso? O que é esse título, lixo zero aí, atitude cidadã, para que serve? Então, são vários questionamentos novos que vocês vão enfrentar. São as emissoras, são os jornais, né? São as mídias espontâneas que vão procurar vocês para poder vocês darem essas explicações. E isso é muito legal, esse é o grande aprendizado e que massageia muito o nosso coração, vale a pena. Desejo a todos aí uma excelente organização e seguimos aqui para poder ajudar e contribuir da melhor forma possível. Paulo, é contigo. Eu fico até emocionada depois que eu ouço o Cadmo todas as vezes. Ele é muito inspirador, né? Então, assim, obrigada, Cadmo. Eu sei que aqui, quem te ouve, assim, sabe que aquece o coração, sabendo que a gente está no caminho certo, né? A gente aqui é embaixador, a gente já é uma autoridade, né? A gente já pode se considerar uma autoridade, assim, no assunto lixo zero, porque, querendo ou não, a gente está chegando, muitas cidades estão começando agora, né? E já reconhecendo, né, que tu não quer trabalhar sozinho, né? Eu acho que esse é o grande potencial do lixo zero, o coletivismo, né? A parceria que a gente chega nas cidades e a gente não é nada sozinho, né? Aqui em Porto Alegre, a gente busca bom, quem quer ser nosso parceiro aqui em Porto Alegre, a gente está sempre de portas abertas, sabe? Então, é reconhecer nessas atitudes. Aqui em Porto Alegre, a gente tá, né, a gente quer escolher várias pessoas, mas aí a gente sabe que a gente está numa pandemia, a gente vê que, né, aqui a gente está com bandeira preta, lockdown em todas as regiões do país, assim. Então, é bem o que tu disse, né? O bom é inimigo do perfeito. Então, faz o que tiver no teu alcance, sabe? Não precisa ser perfeito. Faz assim, o pouquinho que a gente fizer, a sementinha que a gente plantar, né? Ela vai germinar e se a gente cuidar, ela vai florescer e ela vai dar frutos, né? E eu fico muito feliz, assim, de te ouvir, Cadmo. Te agradeço aí a oportunidade de fazer essa gestão aqui com as meninas, dá trabalho, né? A gente corre bastante, a gente tem bastante coisa para fazer, as entregas, elas são importantes tanto para o Instituto como para nós mesmas, né? A gente sabe que é uma via de duas mãos aí, a gente se beneficia em tá aqui, sabendo dessa responsabilidade, sabendo que a gente dá conta. Enfim, só agradecer mesmo, eu estou muito feliz, eu sou embaixador desde 2019 e hoje eu já estou aqui na gestão dos eventos nacionais, né? Então, para mim é maravilhoso, e trabalhar com um time que eu tenho aqui em Porto Alegre, conhecer pessoas de norte a sul do Brasil é melhor ainda, assim, porque hoje a gente tem Bahia, a gente tem, enfim, né, Chapecó, tem Brasília, o pessoal de São Paulo vem falar com nós também, e esse é o verdadeiro sentido do lixo zero, né, a união aí por uma mesma causa. Tem quase do Oiapoque ao Chuí, né? É verdade. Ai, ai. Então, como o Cadmo falou, né, é a primeira edição a nível nacional, né? A gente já está com um interesse aí com 70 cidades, né? Teve 2 edições, uma que foi em Brasília, outra que foi em Chapecó, que a Luísa veio falar um pouquinho aqui. Ela, não sei, se ela quiser resgatar um pouquinho de como foi, a Vanusa, ela veio contar para nós, deixou todo mundo emocionado com os vídeos super maravilhosos que teve, né, lá de Chapecó. E tá contigo a bola, Luísa. Fica à vontade.
Opa, me confundi nos botões aqui. Oi, gente. Boa noite. Que bom estar aqui. Agradeço o convite das meninas. A gente trocou já bastante ideia, né? Sobre a atitude cidadã. Então, meu nome é Luísa Danardim. Eu sei, né? A gente forma aqui, eu, a Vanusa e mais outras 5 meninas, formamos o coletivo Lixo Zero Chapecó, que apesar de a gente já estar aqui em Chapecó desde 2019 trabalhando lixo zero, o que acontece? O nosso coletivo ele só foi de fato acontecer. Eu acho que, não sei se vocês se identificam, mas os coletivos eles ganham vida mesmo quando tem o Instagram, né? Quando a gente faz a página do Instagram é que o coletivo ganha uma certa vida. Então, confirma só se a minha internet tá ok, só se eu não preciso trocar, se não tá travando, tá tudo certo. Bom, então a gente, por conta do encontro Lixo Zero de Melhores Práticas do ano passado, então surgiu o nosso coletivo. Então, nosso coletivo está engatinhando, ainda super novinho, e a gente ainda também está aprendendo a trabalhar isso só na sociedade, né? Sem Instagram e registro dos coletivos. É bem isso. Ele é selado compromisso no Instagram. E então a gente está também aprendendo como que a gente engaja a sociedade, né? Como que a gente consegue fazer esse trabalho sem depender de outros meios. Porque até então, né, no ano de 2019, para quem não sabe, até 2020, a gente estava com um programa a nível municipal aqui pela prefeitura. Então, a gente teve uma experiência na Atitude Cidadã completamente diferente, que foi um evento organizado pela prefeitura, com recurso, com produção audiovisual, com espaço, né, sem pandemia, em que a gente fez um evento muito bonito. Esse que a Vanu, né, explicou para vocês tudo direitinho. Eu vi que ela apresentou, eu não pude estar presente no dia, mas eu vi que ela apresentou as nossas escolhas, né, como que foram as categorias, como que a gente pensou. E nesse ano a gente pensou, bom, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer isso aí acontecer? E aí, quando eu estava conversando com as meninas do coletivo de Porto Alegre, lá no comecinho, né, para assumir aí o projeto, o Atitude Cidadã a nível nacional, a organização, eu tive uma ideia, até compartilhei com elas. Falei assim, gente, uma das ideias de dar pouco trabalho para os coletivos, porque eu penso, vou ser bem sincera, eu penso em simplificar. Eu não consigo hoje dedicar tanto tempo para o coletivo quanto eu gostaria. Então, porque eu já dedico várias horas para o Instituto por meio do Cidades Lixo Zero, né? Então, eu não consigo encaixar, eu ainda estou aprendendo essa organização, todo mundo está, né? É um eterno aprender, se organizar, encaixar na vida, o voluntariado, as responsabilidades, né? E aí, daí eu sou da lei do menor esforço, né? Do apoio, porque eu acho que a gente né, consegue se apoiar. Oh, é uma gincana, disse a Nicole, Vai lá, todo dia tira uma bolinha e vê o que sai, o que eu vou dar conta hoje. O que é hoje? Qual que é a prioridade? Bom, aí a ideia que eu tive conversando com as meninas foi: e se a gente pedisse apoio para uma televisão, né? Uma TV local, que pegaria a organização dos materiais visuais, enfim, de como seria feita essa divulgação, né? E para ganhar força, né? Para ganhar espaço na mídia, para ganhar alcance dentro do município, né? Então, mas assim, ó, eu tô falando isso aqui para vocês, a gente ainda está esperando a resposta, tá? Hoje é dia 11 e ainda estamos esperando a resposta. É da afiliada da Record aqui de Chapecó. Mas ela ficou da resposta hoje, ainda não deu. Mas se não for por essa afiliada da Record, vai por uma outra, que a gente já tem, né? O plano B, que essa aqui é uma TV fechada. Mas, de toda forma, tem um outro... É diferente, uma televisão... A sociedade valoriza muito aparecer na televisão.
Às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem na vida. Talvez ela nunca mais vai ter a chance de aparecer na televisão, né? Então, é algo que as pessoas se sentem valorizadas, é uma experiência diferente, né? Então, por isso que a gente pensou nesse formato, e é esse formato que a gente vai fazer acontecer aqui. Gente, tudo uma loucura, última hora, né? Não mandamos os nomes, vamos fechar hoje à noite, mas aqui, tá indo, vai rolar, vai rolar. Não, ó, prazo cumpriremos, hein? Daí, gente, como que foi? Eu vou compartilhar um pouquinho dos nossos desafios, que eu acho que são os desafios que vocês também tiveram. Acho que a gente também, nesse novo formato, é a primeira vez que a gente está organizando. Então, muda um pouquinho o jeito de pensar, né? Primeiro, o que eu ia dizer? A gente trouxe algumas categorias, né? Dentro da hierarquia do lixo zero e tal. E aí a gente viu que tinham categorias como a compostagem, que aqui é um pouco mais forte, né? Do que algumas outras que ainda estão sendo desenvolvidas, né? Tem mais gente que a gente tem alcance e tem acesso que pratica compostagem, por exemplo. Então, a gente resolveu se livrar das amarras da categoria. Não é obrigatório, todas as categorias, a gente vai pela experiência e pelo que a gente conhece, pela inspiração. Isso aqui é inspirador, é inspirador. É isso que vai ser. A gente vai fechar hoje, mas acredito que a gente vai ter entre 7 ou 8 nomes, né? A gente está aí, tem um que a gente está decidindo. E aí a gente teve várias pessoas de compostagem, então, valorizando principalmente quem faz a compostagem, quem se compromete a levar a compostagem para mais gente, né? Por exemplo, eu faço compostagem aqui na minha casa, mas o meu vizinho traz para mim, né? Então, temos casos desses, então a gente está priorizando esses casos. Tem bastante gente compostando aqui, ainda bem, uma alegria. Cada composteira, tem uma das nossas embaixadoras que tem uma loja que vende composteira, e cada composteira é uma vitória, assim, vendida. Cada minhocário é uma alegria. Então, aqui esse movimento está acontecendo, né? Aí a gente descobriu desde que pensou, gente, qual que é o nosso objetivo nesse Atitude Cidadã? Dar cara nova para o movimento. Porque eu acredito que vocês se identificam também. Toda cidade, você vai falar sobre sustentabilidade, é um povo. Aí você vai falar sobre lixo zero, é o mesmo povo. Aí você vai falar sobre isso, mesmo povo, tudo igual. A gente só fica se encontrando em momentos diferentes. Mas o povo é o mesmo, as carinhas são as mesmas. Então, o nosso objetivo era encontrar histórias diferentes que ainda não foram contadas. Trazer rostos que a gente também não conhece. Tem gente aqui que uma ouviu falar de lá, a gente só averigou, beleza, se encaixa, vamos nesse exemplo. Então, vamos nessa boa prática, né? Então, esse foi de nada, né? Então, é desafiador? Tem gente que vai repetir aqui um pouco? Tem, vai. Mas o máximo que a gente conseguiu, a gente fez intercalou, né? Uns rostinhos conhecidos, outros não. E aí a gente pensou, como vamos fazer isso? A gente tem um desafio que é o Instagram pequenininho. Nosso Instagram ainda não tem tanto alcance, a gente não consegue se dedicar a ele como deveria, ainda não conseguiu estruturar isso. A próxima lição aí nossa, né? O teminha de casa que a gente tem que fazer. E a gente pensou, bom, mas de toda forma, então, cada uma aqui tem bastante alcance no assunto em suas redes sociais. Então, a gente está em 7 aqui, cada uma posta no seu Instagram, abre uma caixinha de pergunta pedindo indicação de pessoas que são referência. Então, a gente fez isso, coletou alguns nomes e daí vieram pessoas diferentes, né? A gente conseguiu isso, porque a gente pedia para indicar, pode ser, indica um amigo, um familiar, alguém, né? Pode ser você mesmo, né? Aquela coisa. Então, vieram alguns exemplos. Um deles que eu vou falar para vocês é de um edifício no centro da cidade, em que tem 7 moradores, é pequenininho. E no terraço, eles têm uma horta, tem compostagem e horta, né? Eles chamam de horta aérea, porque fica no terraço. E a gente não tinha conhecimento, fica no centro da cidade, não é... Eu até conheço uma das pessoas, mas a gente... Sabe quando não tinha conectado ainda esses pontos? E aí, para você...
esse é um dos cases que eu acho que vai ser mais interessante mostrar, né? Mais interessante é apresentar assim para a sociedade, olha, gente, quem quer faz, tá aqui um exemplo, é uma horta comunitária, uma composteira comunitária, de pessoas que acreditam que isso seja parte da sua obrigação, parte do seu dever como cidadão, estão ali fazendo, né? Então, esse é um case que veio na loucura, caixinha e pergunta, cada uma perguntando lá, chegou. O que mais quero falar para vocês aqui? Eu anotei um pouquinho, tá? Das nossas dificuldades e tal. Uma outra dificuldade é dissociar o pessoa física da pessoa jurídica, porque às vezes tem uma pessoa física que, beleza, ela tem atitudes cidadãs, ela tá aí alinhada ao lixo zero, mas ao mesmo tempo ela tem um negócio. Como que isso fica um pouco estranho, porque querendo ou não, a gente puxa a sardinha para o negócio, né? Acaba que fica a pessoa física, ela remete a uma pessoa jurídica. Então, a gente teve esse cuidado, tá? De deixar de fora alguns casos que remetam à pessoa jurídica no Atitude Cidadã, porque depois a gente lembra delas lá no encontro de melhores práticas. Então, a gente teve esse cuidado de dividir, tá? E até deu uma enxugada boa na lista, né? Já ajudou a gente. Aí uma outra forma de escolher pessoas foi por meio a gente tem um aplicativo aqui em Chapecó que chama Moeda Verde. E aí é uma pontuação conforme a pessoa tem atitudes sustentáveis. Desde a mobilidade urbana, né? Se a pessoa fez caminhada, corrida, vai pontuando. Aí tem uma aba que é só para descarte correto. E aí tem caixinha de leite, tem eletroeletrônico, óleo de cozinha. A gente entende tudo, não vou lembrar agora, mas tem essa aba, tem, enfim, um monte de eventos, né? Que agora deu uma baixadinha em evento, mas quando tinha evento, pontuava nos eventos, bem bacana, assim, os eventos alinhados com o que o Moeda Verde acredita que seja importante para se levar uma vida mais sustentável, a pessoa podia pontuar. E aí a gente teve a ideia de pegar o top ranking, né? A pessoa número 1 do ano de 2020. E vai reconhecer... Vamos ver. Mas é diferente o Moeda Verde. Esse daí é a troca, né? Fica tipo um dinheirinho, né? Tipo dinheiro e... Não? É pontuação? Ele compra resíduo. É dinheiro mesmo, olha só. É dinheiro. Legal. Em Santiago, eu também sou embaixadora de Porto Alegre e eu ajudo a minha conterrânea lá, embaixadora de Santiago, né? E em Santiago, agora que tu falou de verde, né? Lá em Santiago tem uma atitude muito bacana que, inclusive, vai entrar para a Atitude Cidadã, que é a do Pila Verde, onde o município compra o resíduo, troca por pila e o pila vira para te comprar nas feiras de orgânico dos produtores. Nossa, é uma iniciativa linda, sabe? Então não tem como eles ficarem de fora do título Atitude Cidadã, né? Eu acho incrível. Com certeza. É muito bom. Eu tinha minhas... a gente se pega, né, gente, a gente para pensar o que acha certo, não acha, né? Eu tinha um pezinho atrás com isso, um tempinho para assimilar, para entender o funcionamento do incentivo, né? Mas é um meio. Tem gente que vai pelo incentivo, tem gente que não precisa de incentivo nenhum, tem gente que precisa de obrigação, de lei, de multa, né? Então, isso é uma das formas de trazer a galera aí para o lixo zero. Bom, então a gente vai pegar esse top ranking aí de 2020 do Moeda Verde. Foi um outro jeito de valorizar todas as pessoas do Moeda Verde por meio de uma. E aí a gente está agora vivendo um outro dilema que vai ser resolvido hoje à noite, que é o seguinte: a gente tinha reservado uma categoria de projeto ou ação social. A gente queria muito reconhecer o Dia Mundial da Limpeza aqui, porque a gente entende que são movimentos que andam junto, né? A gente até emprestou nosso Instagram, eles não têm Instagram. No ano passado, a gente emprestou nosso Instagram do coletivo para eles fazerem essa troca, né? Essa comunicação com os nossos seguidores. E
E aí a gente ficou nessa, estamos nessa, né? Será que a gente reconhece uma pessoa física que faz parte do projeto ou se reconhecemos o projeto ou a ação em si? Não sei, as cenas dos próximos capítulos veremos o que a gente vai decidir. Oi, Luísa, deixa eu dar uma contribuição, como é que nós fizemos em Brasília. E essa pessoa que ela acaba sendo, ela pode receber pelo projeto, porque você vai estar agraciando e reconhecendo aquela pessoa, aquela liderança, mas, em especial, todos os que fazem parte daquele movimento, né? Então, você entrega para o projeto X, mas que isso está atendendo também àquela liderança que está sendo pontuado, né? Mas ele não é dele, ele está recebendo aquele título através do projeto que ele faz parte. Então, é uma linha de raciocínio legal, eu acho que é isso que tem que se fazer, e temos que lembrar que o título ele não é uma competição, né? A gente não está selecionando pessoas, porque um foi melhor do que o outro na compostagem, não, são atitudes mesmo, são títulos de pessoas que já estão fazendo alguma coisa ou que iniciaram um projeto diferente, e aí você, ao mesmo tempo, vai conhecendo exatamente esses que você bem lembrou aí, nessa coisa do... começa a catequizar outras pessoas, né? Não só aqueles que já estão frequentando o mundo do meio ambiente, né? Então, é bem isso aí, legal. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É alcançar novas pessoas. E o Atitude Cidadã, ele é uma ferramenta muito, muito bonita, inspiradora para isso, né? Eu acho que é um dos melhores meios que a gente tem e o mais alinhado com a metodologia do Instituto, né? Então, eu enxergo muito isso. Estava até pensando hoje a respeito disso, porque eu saí da faculdade, eu sou engenheira sanitarista ambiental, aqui na Ela travou aqui para mim, travou para vocês também? Travou. Sim, Tá. travou também. Vamos esperar ela voltar. Oi, gente, estão ouvindo? Oi, Luísa. Tá, deu uma travou. congeladinha. Socorro. Agora Não voltou. sei o que vocês ouviram. Tava contando história. Foi bem recente agora. Tá. Então, que eu saí da faculdade e caí direto no programa de Universidade de Chapecó. É isso que eu estava contando. Isso. Então, eu estava pensando hoje sobre como essa metodologia do lixo zero molda a minha forma de ativismo, sabe? De ser uma ativista. Eu hoje prezo muito mais esse caminho, o caminho da inspiração e da motivação, do que o caminho do apontar dedo só. Às vezes o apontar dedo é necessário, né? Mas eu opto, e eu percebo pelas minhas escolhas diárias, sempre esse outro caminho, né? Então é muito bacana. Entender como isso impacta, a metodologia do Instituto impacta diretamente na nossa forma de atuar profissionalmente, de lidar com as coisas pessoalmente, né, na nossa vida pessoal. Então, é muito mais, né, gente? Vocês estão carecas de saber, sabe melhor que eu, que é muito mais do que só um voluntariado qualquer, né? Muda a vida de todo mundo que está aqui. Né? Que mais que eu trazer de desafios aqui para vocês, as nossas dúvidas? Eu acho, Luísa, o que você falou... Pode falar. Esse fato que você está colocando, ele é muito importante, né? Porque quando a gente tem um propósito para poder estar defendendo, como é que isso faz uma transformação na nossa vida? Eu lembro aí de vários depoimentos que vocês contaram, de toda essa transformação em Chapecó, que é exatamente as pessoas entenderem, passarem a praticar aquilo e como que a vida delas passou a melhorar. Né? Porque ele começou a ter uma conexão com a terra ou com a importância de segregar esse resíduo na ponta e entregar para um catador, e ele fala, poxa, aquelas pessoas entender, né, que aquela pessoa vive daquilo que para mim não me interessa mais, mas se eu entrego de uma forma organizada e limpa, eu estou entregando dignidade, eu estou praticando a minha cidadania.
Então, tem muitos depoimentos dentro dessa coisa do título que a gente se depara e que é essa coisa do transformador. Porque a gente fala assim, mas as pessoas não separam os resíduos, as pessoas não se preocupam com isso. Na verdade, existe um descrédito muito grande por parte do poder público, que ele manda você segregar nas cidades que tem coleta seletiva e passa um caminhão, o mesmo caminhão, e coleta tudo, e você fala, poxa, eu separei, mas eu não tenho a certeza que está sendo mantida essa separação. Mas quando você ajuda a contar toda essa historinha, que você faz essas conexões, e o título Atitude Cidadã mostra muito isso, a importância, né? Tem gente que faz assim, decoração de praça, com pneu, que é um pneu que estava no lixão, as barreiras que são colocadas em riachos, em rios, né? E as ecobarreiras, e são coisas assim que falam assim, por que o cara teve essa atitude, essa iniciativa, e o que ele vai fazer com esses resíduos? Quando conta essa história, quando mostra, você entrega um título reconhecendo aquilo, pode ser uma transformação enorme. Quantas pessoas acompanham isso? Então, isso que você tocou, eu acho super importante, assim, que é exatamente você mexer com o propósito das pessoas. Por que eu estou fazendo aquilo, né? E aquilo, o que me dá de retorno em termos de como ser humano, como cidadania, como gratidão, e uma série de outros elementos aí. Era isso. Obrigado. É isso mesmo, cara. É esse sentimento mesmo. E a gente vivenciou isso aqui, né? Assim, gente, tem diversas histórias de pessoas que estão junto com a gente até hoje, firme e forte, que não conheciam nada sobre resíduos sólidos, nunca tinham parado para pensar nisso. Quando tiveram contato com o conceito lixo zero, quando tiveram contato com aquilo que os questionamentos que a gente traz, né, e com as soluções, porque são só questionamentos, né, a gente tem que vir também com as soluções, mudaram a vida, gente, e assim, ó, muda a vida e não muda a vida... não é só sobre resíduo, né? Muda todo um repensar de propósito de vida mesmo. É isso aí, cara. E aí eu quero compartilhar uma outra coisa que a gente fez aqui, que é o seguinte, a gente pensou assim, como que a gente sai da bolha, né? O objetivo nosso era esse, como sair da bolha. Aí, esse ano a gente percebeu que a gente estava em cima do laço, não tinha muito o que fazer, não tinha como fazer uma grande procura por nomes diferentes. Era o que dava ali dentro do prazo, pronto. Mas aí o que a gente fez? A gente fez um formulário que é para a gente já ir coletando essas boas práticas. Não precisa ser só para o Atitude Cidadã, mas que a gente tenha um banco de dados de boas práticas e de pessoas. Então, tá rodando um formulário por aqui. A gente ainda não divulgou muito ele, mas vai divulgar mais, que é justamente para que a gente, no próximo Atitude Cidadã, tenha um banco de dados e consiga ter um alcance e variar mais essas pessoas, para que a gente cada vez mais amplie a nossa rede aqui, né? Então, essa é uma estratégia que eu acho que pode rodar, gente, de tempos em tempos o ano todo nos coletivos. Fica lá no Instagram, no link, né? No Linktree do Instagram, um formulário de indicação ou de né? Indicação ali de boas práticas. Porque isso nos ajuda muito, e até para fazer conexões, né? O Atitude Cidadã também, vocês vão perceber isso, se é a primeira vez que vocês estão organizando qualquer evento do Instituto, e o que você mais ganha, no fim das contas, é conexão. Conexão entre projetos com pessoas, com negócios, sabe, um levando a solução para o outro, um apresentando sua boa prática, que o outro precisava saber, né? E essas conexões é o que a gente... e vocês, no fim das contas, ficam no meio, né, no centro dessas conexões, porque viram referência, ponto de referência entre todas elas. Então, é muito bacana. Bom, acho que isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Claro, temos alguns pontos ainda soltos aqui, vivendo perigosamente, né? Quem não gosta de uma aventura? Mas vocês vão ver os desdobramentos aí nas cenas dos próximos capítulos, tá? Estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma ajuda. Ajudas também são Obrigada, bem-vindas. Luísa. Nossa, hoje foi muito legal a fala tua e do Cadmo. E eu não sei, o pessoal que tem participado das reuniões preparatórias,
deve estar vendo o amadurecimento deles mesmos, assim, né? Porque na primeira lá atrás, que a Vanusa trouxe a experiência de Chapecó, era uma novidade para todo mundo. Aí a gente já foi, agora tem um manual, agora tem isso, agora tem aquilo. Aí a gente vai entendendo, se apropriando do evento, e aí esse ano vai ser a primeira vez que a maioria vai executar. No ano que vem já vai ser a segunda vez, já vai ser super tranquilo, né? Então é um desafio, mas é tranquilo, assim, se a gente pega todo mundo junto, visando o bom e não o ótimo, né? Não o perfeito, vai sair com certeza várias gratificações muito ricas aí para todas as cidades. Isso mesmo, então... Nicole. Eu queria... A Luísa me inspirou numa coisa aqui que me veio à mente, porque é muito engraçado isso, né? Nós, aqui em Brasília, também sofremos das mesmas dificuldades que qualquer cidade para poder organizar os coletivos, né? Fazer com que os coletivos realmente criem autonomia e que isso cresça. E eu vendo aí as meninas organizando, elas são de Porto Alegre, organizando o título a nível nacional, elas estão super carregadas, sobrecarregadas e tem aí uma dificuldade, inclusive, para organizar o local de Porto Alegre, né? E aí o que me veio, porque esse problema é o mesmo que eu sofro aqui, né? Eu tenho, meu tempo hoje é uma dedicação muito grande para o Instituto, eu tenho a minha vida privada que eu tenho que tocar as minhas coisas também, e tem o coletivo de Brasília. E aí, quando a Luísa estava falando, eu falei, pô, caramba, por que eu não tive uma sacada dessa antes, né? Nós já fizemos o título aqui, em 2018. E aí ele criou força em 2019, quando Chapecó repetiu. E agora ele está indo para nível nacional, só que Brasília não fez a inscrição. E eu falei, por quê? Porque talvez o CADMO tenha centralizado isso ou passado a impressão para as pessoas que eu que estou comandando. E aí agora eu já pensei o seguinte, o que eu vou fazer para o ano que vem? Eu vou começar a pensar quem é que recebeu o título em 2018 e que poderia ser o organizador para poder entregar outros títulos para outras pessoas. Então também fica essa dica aí para vocês já pensarem nessa passada de bastão e a gente crescer junto aí, viralizando esse negócio. Legal. Perfeito, Cadmo. Eu vou só a última contribuição aqui, porque a gente também sente isso aqui. Porque a gente tem um coletivo com bastante gente, eu considero, né, 7 pessoas bastante coisa, mas acaba que a gente, às vezes, acaba por estar à frente, por estar com maior contato com o Instituto, né? Eu tenho contato quase que diário aí com Sabatini, Cadmo, enfim, a gente vira referência mesmo dentro do próprio instituto, do coletivo, né? E eu até estava conversando com o Sabatini, é um desafio mesmo, porque daí eu também tenho um perfil de fazedor, né? Que vai e faz as coisas e tal, faz acontecer, isso aqui as pessoas acabam talvez ficando um pouco dependentes, né? Não sei se é dependente a palavra, mas acaba que a decisão acaba sempre uma pessoa, né? Então, eu também sinto a mesma coisa, Cadmo, assim, ó, de que descentralizar, sabe? De dividir, das pessoas entenderem mesmo cada um, o papel igualitário dentro do movimento Lixo Zero. Não tem mais, não tem menos, não tem o que sabe mais, não tem o que sabe menos. Tem o que sabe mais de uma coisa e menos de outra, né? São essas complementaridades aí que fazem o negócio acontecer mesmo e que fazem o negócio ficar bonito. Então, é muito importante isso. Então, quem está começando o coletivo já fica atento a isso, a tentar não centralizar mesmo. Porque isso é bem importante. Bem importante. E aí entra a questão de largar, né? Desde que as coisas aconteçam com os teus colegas embaixadores junto, né? Não fica com medo, mas eu não vou mais ser referência. Relaxa, tem trabalho para todo mundo. E tem referência para todo mundo. No fim, forma um time. Não tem essa de referência, não tem, é todo mundo, o coletivo. E a intenção é que o coletivo seja referência e que o coletivo seja cada vez maior e não uma pessoa. Tá porque as pessoas
entram e saem, mas o coletivo fica, né? Então é importante ter um banco de dados, ter ali os contatos, ter sempre essa circularidade das pessoas ali dentro. Muito legal, muito boa essa colaboração. Pessoal, já são 7h30. Para a gente manter mais ou menos o nosso horário, não também ser responsável com os colegas aí também que organizam seus horários. Se alguém tiver qualquer dúvida, bom, na terça a gente vai estar aqui e na terça a gente vai falar muito sobre os certificados, tá? A gente está fechando o modelo agora, amanhã é o último dia para inscrever, então preenche um formulário até amanhã. No sábado a gente já vai fazer a nossa lista, checklist, problemas pontuais, a gente vai tratar direto com a pessoa, vai fechar os nomes, já vai fazer os certificados. Então, quem tiver tudo pronto amanhã vai ganhar o certificado pronto. Essa é a nossa... É o que a gente consegue fazer, né? Porque, como o Cadmo falou, a gente também cuida de Porto Alegre, além do nacional. Então, a gente precisa ter também essa colaboração de todo mundo para poder ajudar. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Paula. Eu só quero complementar, né? O coletivo Lixo Zero, ele é todo formado por voluntários, né? A gente todo mundo é uma gestão colaborativa, né? Então a gente precisa entender que se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo, né? Então não pegar querer abraçar o mundo, né? A gente está num coletivo aqui em Porto Alegre. É muito legal que quando uma não está bem, não quer se envolver, as coisas fluem de um outro jeito, mas fluem, entendeu? Então é muito bacana mesmo. E agradecer, né? Agradecer todo mundo que está aqui. Pessoal, quem não está com a câmera... especiais. Os nossos convidados super especiais, o Cadmo. É sempre bom te ouvir, Cadmo, é sempre, sempre muito inspirador. Obrigada. E, Lu, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui também. Sempre muito inspiradora também, né? Desde a nossa primeira reunião para entender o que é esse Atitude Cidadã, ela se deu super disponível, né? Conversando com nós, assim, nada disso, né? Esse é um caminho que a gente faz coletivo e colaborativo mesmo, né? E todos os embaixadores também, né? Que tem uma galera que eu sempre vejo aqui. Então, cara, vocês... Parabéns. Estão no nosso coração já. Continuem junto com... Vamos fazer a fotinho? Vamos abrir a câmera para fazer a fotinho? Não nos abandonem, tá? A gente tem 5 eventos aí no ano. Cara, eu vou ficar com uma fama aqui, cara. Eu vou ficar com uma fama, porque eu só apareço para tirar foto. Isso tá errado. Não, tu super colabora, Cláudia. Larissa aí me queimando também, poxa. A gente sente falta quando você não tá. Pessoal, sorrisão. É a fotinho. Eu vou parar de gravar aqui. Fica ele... Ah, não, gente, vai